Olá, eu sou Vitória Santiago. Começa agora o programa Checkmate, temporada Universidade em Diálogos com a Sociedade. O programa Checkmate é uma produção da TV Universitária em parceria com o Departamento de Comunicação Social da UFRN. Nesta temporada, comemoramos os 65 anos da UFRN. Por isso, a cada programa entrevistaremos pessoas que fazem e fizeram a nossa universidade uma referência no Rio Grande do Norte. Hoje, quem vai apresentar o Checkmate é o jornalista Ranieri Souza. Seja bem-vindo, Ranieri. Muito obrigado, Vitória. Vamos juntos aqui em mais uma edição do Checkmate. Chegou a hora então da gente conhecer quem será a nossa convidada de hoje. Ingrid Barbalho é graduada em Sistemas de Informação pela Universidade Federal do Semiárido. Possui mestrado em Ciência da Computação pela mesma instituição. É doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e de Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. De 2018 a 2019, atuou como professora substituta na UFESA. Atualmente, desenvolve pesquisa no LAIS, Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, como parte do projeto Revela, uma iniciativa voltada a pessoas com esclerose lateral amiotrófica e outras doenças raras. Ingrid pesquisa dentro da base de tecnologias assistivas. Ingrid Barbalho, seja muito bem-vinda ao programa Checkmate, é uma honra recebê-la. Olá, gente. Quero dizer também que é uma honra estar aqui, um prazer enorme participar desse programa com vocês, para a gente conversar um pouco, né? É isso, vamos conversar muito. Para me ajudar a fazer essa entrevista, eu tenho aqui a participação dos estudantes de Comunicação Social da UFRN. São eles Vitória Santiago, Lívia Mel e William Medeiros, todos do curso de jornalismo aqui na UFRN, e ainda Eric Alan, que faz o curso de audiovisual. Ingrid, para a gente começar, queria saber como é que surgiu o seu interesse em desenvolver pesquisas voltadas para a área da saúde, já que sua área é mais voltada para a engenharia, né? Geralmente são áreas diferentes ali na hora da graduação, mas depois na pesquisa essas áreas convergem, né? Exatamente. Como foi falado, eu sou formada em Sistemas de Informação pela UFESA, né? E durante a minha graduação eu percebi que tinha muitas disciplinas teóricas. E durante as disciplinas, a graduação, eu me perguntava por que não seguir uma área que a gente possa aplicar todo esse conhecimento que a gente adquire na universidade, né? Então, essa área que eu comecei a ter interesse foi a área da saúde, porque era uma área que a gente poderia ver resultados. A gente enxerga um problema, tem a solução, propõe uma solução, né? A gente tem uma tecnologia, e por que não propor uma solução? Por que não melhorar o que pode ser melhorado, o que tem dificuldade e o que tem problemas, né, para ser resolvido? Então, o meu interesse surgiu a partir daí, desde a minha graduação. É isso, vamos agora à primeira pergunta dos nossos estudantes. Quem vai fazer é o William Medeiros. Ingrid, que tipo de pesquisa você tem desenvolvido no LAIS e como essas pesquisas elas atuam em parceria com outros laboratórios? Ok, então eu tenho atuado bastante em pesquisas relacionadas ao desenvolvimento de estudos, pesquisas e produtos relacionados a pacientes com esclerose lateral amiotrófica, onde lá a gente tanto desenvolve tecnologia, como também linhas de cuidados e outras pesquisas para melhorar essa qualidade de vida do paciente com ela, né? Então, essa pesquisa, além disso, também a gente desenvolve pesquisas em outros projetos, né? O LAIS, ele é um laboratório que possui vários projetos, então a gente desenvolve também pesquisas relacionadas à análise de dados, por exemplo. E essas pesquisas, elas buscam assim, parceiros, outras universidades para poder auxiliar, né? Por quê? Porque a gente procura buscar dessas universidades o melhor que elas têm, como esses alunos, professores podem contribuir também com as pesquisas que são desenvolvidas no LAIS. O LAIS ficou muito conhecido também durante a pandemia de Covid-19, porque fez ali vários projetos para ajudar desde a vacinação, a controlar a quantidade de leitos, de vagas de UTI. Você também atuou, já estava no LAIS durante a pandemia, trabalhou em alguns desses projetos? Então, eu entrei no LAIS no segundo semestre de 2019. Então, passei 6 meses, né, e logo após veio
a pandemia, teve o início da pandemia. E um período bem turbulento para qualquer pesquisador, para qualquer estudante, enfim, em todos os aspectos da vida, né? Mas já que a gente está falando aqui de pesquisa científica. Exatamente. E o Laís, ele atuou, né, praticamente junto com os profissionais de saúde, todos aqueles gestores de saúde pública, para poder amenizar os danos dessa pandemia. Então, teve muita gente envolvida nesses projetos desenvolvidos durante a pandemia, né, para melhorar esse percurso tão catastrófico que foi. E sim, eu atuei mais na parte de fazer, não é consultoria, mas ensinar a parte de utilização do sistema. Né, a gente atuava junto com os profissionais de saúde para explicar, né, para eles conseguirem entender o que é, como funcionava e também recolher dele quais os principais problemas que ele encontravam, para a gente poder melhorar e aperfeiçoar esses sistemas. E nesse caso, durante a pandemia, como é que ficou o projeto Revela, que cuida da esclerose lateral amiotrófica? Então, ficou parado? Não, ele não ficou totalmente parado, né? Mas ele deu uma reduzida porque tinha outra... Ele não deu uma reduzida, vamos assim dizer. Ele só que a gente tinha um foco maior na pandemia, mas o Revela continuou, teve atendimento de pacientes, a gente continuou com o desenvolvimento das tecnologias, com tudo, só que a gente teve que dividir um pouco, né, a atenção com outros projetos que também eram importantes para aquele momento. É isso, vamos seguir aqui. Quem faz a próxima pergunta é a estudante Lívia Mel. Olá, Ingrid. Eu gostaria de saber como que se deu a sua trajetória dentro da pesquisa. Ótimo. Eu comecei a pesquisa lá na minha graduação também. Eu vim da graduação da UFESA e lá eu comecei uma pesquisa, um projeto de extensão, né, pesquisa e extensão, e depois fui para outros projetos. Já fui para outros projetos só de pesquisa relacionados à aprendizagem de máquina, mas não aplicado ainda à área da saúde. Era uma coisa mais assim, totalmente da área de aprendizagem de máquina. Né? E aí eu fui gostando dessa área, né? Eu fui gostando de pesquisar, de conhecer mais, de como eu poderia aplicar. E logo que eu terminei a graduação, eu já ingressei no mestrado. Então fui direto, não tive uma experiência, vamos dizer assim, na área de empresas ou de trabalhar com o desenvolvimento de sistemas de fato para essas grandes empresas, né? Para empresas. E aí do mestrado eu também via que eu gostava muito de pesquisar, de estar sempre sabendo, porque pesquisador você tem que estar sempre se atualizando, né? Saber o que tem, quais são os problemas, como é que a gente pode solucionar os problemas com o que a gente tem, com as ferramentas que a gente tem, com as tecnologias que a gente tem. Então, para mim, eu acho isso assim fantástico, né? Você poder, eu tenho umas tecnologias e como é que eu vou utilizar essas tecnologias nos problemas que a gente tem atualmente. E aí fui percorrendo tanto graduação, mestrado, aí logo após o mestrado eu quis saber se era realmente essa carreira que eu queria, né? Então prestei um concurso para professor substituto para dizer assim, vamos agora para uma sala de aula para saber. Né? Passei um ano como professora e depois voltei para essa área totalmente de pesquisa. Né? E eu acho assim, como eu disse, você tem que se atualizar do que tem hoje e utilizar essas ferramentas para solucionar os problemas que também tem hoje. Né? Então, eu considero muito interessante essa parte. Só para a gente fazer justiça aqui, você falou da UFESA no campus de Mossoró, você foi professora e fez a graduação lá, ou em Caraúbas eu acho que tem outro campus, né? Tem outros campos. A minha graduação foi no campus de Angicos, a cidade de Angicos. Né? E o interessante é que eu voltei como professora também para a cidade de Angicos, para o curso que eu fui aluna. Então, para mim, isso foi assim muito gratificante, eu poder retornar, né? Retornar à minha casa, praticamente assim, onde eu fui aluna, só que agora do outro lado. Poder retribuir um pouco o que eu aprendi lá. Claro. Vamos agora à próxima pergunta. Quem faz é Eric Alan, do curso de Audiovisual. Olá, Ingrid. Eu queria que você contasse um pouquinho da história do Projeto Revela. Quando eu cheguei no Laís, em 2019, o Projeto Revela ele já estava em andamento. Né? Então, eu peguei, assim, vamos dizer, já o projeto andando. O bonde andando. Né?
Então, o projeto Revela surgiu da necessidade, né, de a gente ter pacientes com doenças raras, e essas doenças, muitas vezes, elas não são conhecidas, né? E essa doença, ela é, vamos dizer assim, muito cruel. Eu não sei se vocês conhecem ela, eu não sou médica, mas a gente, para desenvolver tecnologia, a gente precisa conhecer um pouco desse cenário, dessas doenças, né? Então, o projeto Revela surgiu dessa necessidade de ter pesquisas relacionadas a essa doença e desenvolver também, como é que eu posso dizer, tecnologias que promovam a qualidade de vida do paciente, que a gente possa conhecer a doença. Hoje o Revela, é um projeto que a gente chama Projeto Guarda-Chuva, que tem vários outros projetos dentro dele, que vai desde a área de comunicação alternativa, como dados epidemiológicos, linha de cuidados, trilhas educacionais. Então ele é bem amplo, né? Está seguindo aí um percurso. E eu acho que é isso mais do projeto Revela. Você acha, Ingrid, que a inteligência artificial, né, que hoje em dia é a bola da vez, né? Todo mundo está falando em ChatGPT, em vários outros aplicativos que de alguma forma ou de outra ajudam, né, nós em pesquisas, na educação, em todo tipo de trabalho. Como é que a inteligência artificial tem contribuído para o projeto como o Revela, né? Recentemente o Fantástico fez uma reportagem justamente da Rede Globo mostrando como a inteligência artificial consegue agora captar a voz, por exemplo, de uma paciente com esclerose lateral amiotrófica, para que quando a doença se agrava, ela não possa mais se comunicar, não possa mais falar, essa inteligência consiga utilizar a voz dela para que ela se comunique ali com quem está ao redor dela, com a família. Isso é muito importante justamente para a qualidade de vida, né? Para que esse paciente consiga minimamente se comunicar. Vocês já utilizam inteligência artificial no projeto? Sim, com certeza. A gente tem alguns projetos que utilizam, não só no Revela, mas em alguns outros projetos, que a gente utiliza essa inteligência artificial. Claro, a gente tem que utilizar essa inteligência artificial a nosso favor, para proporcionar benefícios. Se a gente tem uma tecnologia, a gente tem algo tão robusto, por que não utilizar para melhorar a qualidade de vida? Imagine só, eu tenho um conjunto de dados, eu preciso tomar uma decisão, vamos dizer assim, mais próximo do ótimo. Por que eu não vou utilizar? Claro, a gente utiliza, né, desenvolve produtos com uma inteligência artificial por trás para melhorar e para otimizar todos esses processos, né? Todos esses produtos desenvolvidos no Revela e outros projetos também de Laís. É isso aí, a conversa tá boa. Ingrid, você aí de casa, a gente precisa agora fazer uma pausa bem rapidinha. Não saia daí, o Checkmate volta já. Estamos de volta com o programa Checkmate, hoje recebendo a pesquisadora do Laís, Ingrid Barbalho. Ingrid, você falou no bloco anterior sobre a importância de usar a tecnologia em favor, no seu caso, da saúde. Você acha que os pesquisadores da sua área já têm isso em mente, assim, na hora de desenvolver uma tecnologia, de pensar de que forma isso, de forma prática, vai ser voltada para melhorar a vida da população? Se não tem, deveria ter, né? Assim, porque, como eu disse anteriormente, a gente tem uma ferramenta maravilhosa, a inteligência artificial, e a gente precisa usar a nosso favor, né? Se eu vou desenvolver algo, por que não eu utilizar essa tecnologia, essa ferramenta, para melhorar, otimizar esse processo de construção, por exemplo, para ter um resultado melhor. Então, eu acredito que quem é da área da tecnologia, eu acredito até das outras áreas também, já estão enxergando assim, a inteligência artificial como algo que possa auxiliar nesse conhecimento, por exemplo, tanto no conhecimento como também no desenvolvimento de processos, tarefas, produtos e tudo mais, né? Então, eu acredito que sim, não só da área das exatas, das engenharias, mas como também em todas as outras áreas, que é algo que está tão presente no nosso dia a dia. Hoje em dia a gente convive diariamente com a inteligência artificial, né? Então eu acredito que sim, que quando a gente vai desenvolver algo, a gente sempre pensa em como utilizar esses recursos ao nosso favor. Vamos seguir aqui com a próxima pergunta, que será feita pela estudante Vitória Santiago. Ingrid,
Você já comentou um pouquinho sobre a atuação do Projeto Revela. Eu queria saber se você poderia falar um pouquinho mais sobre as iniciativas que são desenvolvidas e quais os resultados práticos. Ok, eu vou começar pelos resultados práticos, né? Então, os resultados práticos a gente pode ver, né, quais são os resultados através do próprio portal do Revela. A gente está disponibilizando o portal para que a sociedade e a população, tanto que tenha interesse na doença ou que pessoas que tenham ela, possa ter acesso a esses resultados, né? A gente tem, por exemplo, 2 produtos, né, que são os produtos que estou mais envolvida no desenvolvimento, que é tanto o Registro Nacional como também o Autônomos, né? O Registro Nacional, ele é uma ferramenta para a coleta de dados organizadas de pacientes com ela. Hoje no Brasil a gente não sabe, por exemplo, quantos pacientes com ela existem no Brasil. Muitas pessoas ainda não conhecem nem a ela, que é a esclerose lateral amiotrófica. Então, esse produto, que é um resultado do Projeto Revela, ele já vem para minimizar esses danos. Eu, com esse conjunto de dados fidedignos do Brasil, a gente pode desenvolver muita coisa, como por exemplo, eu conheço o perfil dos pacientes com ela no Brasil, e a partir disso eu posso, por exemplo, desenvolver políticas públicas. Por quê? Porque eu sei quem são esses pacientes, eu sei quais são as necessidades deles, eu sei onde eles estão. Então, a partir disso, a gente já consegue ver um resultado que é isso, né? Eu conheço e modifico o cenário atual, os problemas atuais que existem. E o outro resultado também é o Autônomos, que é um software, né, de comunicação alternativa. O paciente com ela, ele vai perdendo a capacidade de se comunicar ao decorrer da doença, da patologia. Então, com isso, a gente desenvolveu também o sistema autônomo, o software Autônomos, que ajuda nessa comunicação através da piscada dos olhos do paciente. Então, para que ele tenha mais autonomia nesse processo de comunicação. Ingrid, eu queria que você falasse de um aspecto muito importante, que é o Rio Grande do Norte é pioneiro no nosso país com relação a esses dados dos pacientes que tem ela, justamente por conta desse trabalho que é feito já há alguns anos pelo LAIS, não é isso? Isso mesmo. A gente começou com a coleta de dados em 2021, né? E o Rio Grande do Norte, ele tem... Como é que eu posso dizer? Ele conseguiu... Tem uma lei já para isso, que obriga... Sim, a notificação compulsória dos pacientes com ela, que é justamente para a gente saber quem são esses pacientes, quantos pacientes existem. Para ter esses dados. Exatamente, porque são esses dados que vão ajudar em decisões ou no desenvolvimento até de outras tecnologias, de estudos, de pesquisa, de políticas públicas e tudo isso, né? Então, a gente precisa desses dados, a gente precisa saber quem são e atuar em cima disso. Tá bom, vamos seguir aqui. Agora quem faz a próxima pergunta é o estudante William Medeiros. Ingrid, qual a importância para você fazer parte desse projeto? Fala até do ponto de vista, é uma realização pessoal para você? Quando eu entrei no projeto, eu não conhecia muito sobre a esclerose lateral amiotrófica, né? Eu passei no processo seletivo de doutorado da UFRN, e fui estou sendo orientada, né, pelo professor Ricardo Valentim, que é o diretor executivo do LAIS. Né? E quando chegou lá, ele me apresentou os projetos que existem no LAIS, e a gente eu fui selecionada para participar do projeto Revela, né, que até então não conhecia a doença. Mas a partir daí, é como se a gente pudesse ver assim, a real necessidade desse projeto, a importância desse projeto, a modificação que esse projeto, quando ele é utilizado, né, quando ele é realizado, ele modifica esse cenário. Então, no início, não era uma realização, até porque eu não conhecia a doença, mas hoje, com o passar do tempo, pelo menos eu consigo ver essa importância e sim, considero uma realização estar fazendo parte de um projeto tão importante e que traz benefícios para a sociedade, principalmente para as pessoas acometidas com essa doença. Quem faz a próxima pergunta a você é Lívia Mel, do curso de jornalismo. Ingrid, eu queria saber qual é o retorno que o projeto pode oferecer para a sociedade. Então, são assim, muitos retornos, né? Principalmente no sentido da linha de cuidado e também de conhecer esse perfil epidemiológico da doença. Né? Então, você imagina uma doença que antes não era conhecida,
né? E passa a ser conhecida, passa a ter uma lei de notificação compulsória, passa a ter uma trilha de cursos totalmente voltado para essa doença, tanto para cuidadores como também para o próprio paciente ou para profissionais de saúde que atuam, né? Então tem um impacto significativo, tem um impacto na sociedade. É como se trouxesse um retorno para a sociedade, né? A gente está desenvolvendo essa tecnologia e está vendo a modificação até no processo de trabalho, por exemplo. Então isso é um retorno significativo, né? E sem contar também para a qualidade de vida dos pacientes. Você imagina proporcionar algo que antes eles não tinham, né? Então, isso é uma satisfação enorme. Você está vendo que esse projeto está dando resultados, esse projeto está tendo retorno tanto para a sociedade, como profissionais de saúde, cuidadores, e também para os próprios pacientes. Agora chegou a vez do Eric Alan fazer a próxima pergunta. Ingrid, eu queria saber de você qual a importância que você enxerga de mulheres em iniciativas acadêmicas e científicas. A principal importância, para mim, é o incentivo, né? Você incentivar mulheres, você encorajar mulheres a ocupar esses papéis, né? Esses papéis importantes, esses papéis de liderança, todos esses papéis que elas podem ocupar. Muitas vezes elas não se sentem encorajadas a participar, e a partir do momento que vê uma mulher tomando um papel de liderança, ou não só de liderança, mas estando ali desenvolvendo esse papel, como é que eu posso dizer? Esse trabalho, Esse trabalho, justamente. A partir do momento que a gente vê essas mulheres desenvolvendo esses trabalhos, então isso aí é muito significativo, né? Hoje, assim, a gente consegue perceber esse aumento, né, das mulheres. A minha área é uma área ainda muito masculina, né? De tecnologia. Exato, da área de engenharias também. Era muito comum eu ir para uma sala de aula e ter só eu de mulher. Até hoje isso acontece. Mas eu acredito que isso não é um empecilho para as outras mulheres, né? Deve servir como um incentivo. Cadê vocês que poderiam estar ocupando esse espaço aqui também? Né? Assim vocês queiram também, porque tem essa parte do querer. Elas têm como é que eu posso dizer? Elas têm que querer estar ali e elas têm esse espaço, elas sabem que podem ocupar esses espaços também. Então, eu acho que a principal importância é ter esse incentivo, mostrar que as mulheres elas podem sim estar onde elas quiserem. Né? É isso. Que bom que você falou, porque tem a parte do querer e tem a parte do incentivo que você falou aí no final, né? Porque é preciso que, por exemplo, brinquedos de cientista, né? Não é possível que os pais hoje em dia ainda eduquem as filhas só para brincar de boneca, de fogão, né? Que a gente vê que, por exemplo, na minha geração, na sua, provavelmente era muito comum. Então, talvez seja por isso que hoje em dia, na nossa geração, a gente ainda vê poucas mulheres sendo cientistas na área de exatas, na área das engenharias. Então, é preciso que a sociedade dê esse estímulo, evolua nesse sentido para que as mulheres possam ter esse espaço. Agora eu queria perguntar, você falou dessa parte do gênero, você é muito jovem e o projeto Revela do Laís é de uma universidade que é muito reconhecida, mas de uma universidade pequena, de um estado pequeno. Então, quando você vai, por exemplo, para congressos, para eventos científicos fora, além dessa parte de ser mulher, você já escutou alguma pergunta, mas de qual universidade você é, de onde vem esse projeto? Como ali também uma espécie de preconceito por ser uma universidade nordestina, por exemplo? Ah, sim, com certeza. Teve uma frase que eu escutei que aquilo ali ficou na minha cabeça, né? Teve uma visita ao Laís de alguns pesquisadores e quando eles viram assim, a potência que o Laís tem, né? Os grandes projetos que o Laís desenvolve, eu escutei as pessoas, os pesquisadores cochichando, nossa, no Rio Grande do Norte, não imaginava que aqui tinha essa tecnologia toda. Eu fiquei, gente, mas por que aqui é um estado tão rico, por que não teria? A gente tem 3 universidades públicas, né? A gente tem toda essa riqueza, por que não teria esse desenvolvimento de tecnologia aqui? Mas aí eu fico muito feliz que a gente está mostrando sim, olha, a gente tem. Né? A gente tem essa tecnologia, a gente tem essa capacidade, a gente tem cursos, a gente tem profissionais e que aqui no Rio Grande do Norte você pode sim encontrar essa tecnologia, né? Nas 3 universidades também que tem aqui no Rio Grande do Norte.
É isso, Ingrid. É preciso também reconhecer, já que a gente falou do Laís, dessa potência do Laboratório de Inovação em Tecnológica em Saúde, do professor Ricardo Valentim, né, que tem esse trabalho fundamental para manter essa estrutura, para possibilitar que o projeto do Revela, que cuida da esclerose lateral amiotrófica, e tantos outros projetos que o Laís realiza, tem essa potência, essa força, não só no nosso país, como fora também do Brasil. Mas é isso, nosso tempo infelizmente está se esgotando. Eu gostaria de agradecer muito, Ingrid, sua presença e dizer que você volte outras vezes aqui à TVU quando terminar o doutorado depois, para mostrar outros resultados da sua pesquisa. Eu que agradeço, gente. Fico muito feliz em participar desse programa, esse momento aqui, muito gratificante poder contribuir, assim, poder conversar com vocês, né, também adquirir esse conhecimento. Fiquei muito feliz em poder participar e espero voltar também mais vezes. Muito obrigada. A gente que agradece. Eu também agradeço a presença aqui dos alunos dos cursos de Comunicação Social da UFRN e muito obrigado a você pela companhia em mais uma edição do Checkmate nessa temporada Universidade em Diálogos com a Sociedade. Obrigado, a gente se encontra na semana que vem. Até lá.